Boa noite, estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod, todas as quartas-feiras, às 8 da noite. Você que está aí do outro lado tem um compromisso comigo. Não vai assistir jornal, nem novela, mas vem aqui enriquecer o seu conhecimento, conhecer pessoas incríveis, pessoas que têm histórias, como a pessoa que eu estou trazendo hoje, Cláudia Aloia, influencer, mãe e empresária. Cláudia, que prazer recebê-la aqui, cara. Prazer é meu. Já falaram tanto de você? Bem. Bem. Ai, que bom, né? Menos mal. Que eu falei, não, eu tenho que trazer essa mulher, essa garota, essa mãe, não sei, né? Tudo E isso. é um privilégio muito grande tê-la aqui comigo. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Eu já queria te mandar a primeira pergunta. Nossa, o que é que levou você para essa vida louca de influencer? A maternidade. Então explica. Bom, eu era do corporativo, né? Eu sou jornalista de formação. Eu vi lá no seu Instagram, você é colega de profissão. Depois eu fiz pós em marketing, fiz pedagogia também, mas isso depois é uma outra história. E eu trabalhava em agências de publicidade, eu era atendimento de agências, né? E depois, com a maternidade, as agências grandes estão em São Paulo. Eu estava aqui no ABC, não tinha rede de apoio, então eu não consegui voltar ao trabalho. E virei a estatística de 77% das mulheres que empreendem após a maternidade, justamente por isso, né? E aí eu fiquei ali aquele 1 ano e meio com a bebê e na cabeça eu já queria muito, antes de ser mãe, empreender nesse mundo da maternidade. Tanto que o meu plano de marketing da minha pós-graduação era uma academia para gestantes e por mulheres no puerpério. E aí eu falei, eu vou mudar um pouquinho esse plano de marketing, vou ver o que não tem na cidade. E não tinha um salão de beleza que atendesse as mães e as crianças. Tinha só para as crianças e tinham só para as mulheres. Que unissem as duas coisas, não. E aí eu conheci uma amiga na natação da minha filha, falei, você topa investir comigo num negócio? Eu já tenho o plano, já tenho o nome. Era o nome de um blog que eu tinha. Qual é o nome? Mamãe que Disse. Esse é o nome do salão. É o nome do salão. Mamãe que Disse. Fica em São Caetano? Fica em São Caetano. Eu fiquei 8 anos com esse salão. Hoje ele não é mais meu, eu vendi. É com a Natália. Eu faço só a divulgação do salão hoje. Mas qual que é o endereço? Fala o endereço. Rua Maranhão, ainda lembro, hein? O endereço certinho. 1237, em São Caetano. E atende toda a família com excelência. Hoje, nas mãos da Natália, ele só cresceu. Tá maravilhoso. E assim... a história da influenciadora, como que eu comecei, né? Você saiu do salão e já foi pro... O que eu fiz? Mundo digital? Foi assim, a gente tem um sonho de empreender e a gente não pensa... É tão difícil nós pensarmos em tudo, né? Em todas as vertentes. Sim. Eu sou paulistana e vim aqui para o ABC quando eu casei. Então, eu morava aqui no ABC há uns 2 anos. Eu não conhecia muitas pessoas. E aí, eu tinha um negócio na cidade. Como eu ia contar que eu tinha esse negócio? Investi numa revista, na época, que eles colocavam na mochila das crianças, nas escolas aqui da cidade, e acabou a minha verba de divulgação. Aí eu falei, não, calma. Seu budget. É isso. É isso, budget. Finalizou. Aí eu falei assim, não tenho mais verba nenhuma, eu vou precisar conhecer essas mulheres. Como que eu vou fazer para conhecer? Eu criei um grupo, pensando no ABC, que é algo mais local, eu falei, eu vou criar um grupo no Facebook para eu conhecer essas mães, até porque eu não tinha muitas amigas aqui, não conhecia as pessoas, não sabia qual praça era legal para levar minha filha. E tão pouco conhecia a mulherada para poder contar, olha, eu tenho um salão que você pode ir lá se depilar enquanto você está com seu bebê, fazer sua escova. E aí eu criei o ABC das Mães, que era um grupo no Facebook. Em 1 ano eu já tinha o retorno do meu investimento, o salão já estava andando sozinho, prosperou muito rápido e bem. E aí eu comecei também, outras mulheres, mães, viram o sucesso que foi e falavam, Cláudia, você não quer divulgar a minha empresa também? E ali, de forma despretensiosa, eu divulguei algumas, todas tiveram sucesso, triplicaram o faturamento e aí virou um negócio. Você falou assim, opa, peraí. Rostinho bonito, fala bonita, o que tá faltando? Eu ir pro mundo digital. Cara de pau. É isso que falta. Falei, eu preciso mostrar a minha vida. E foi assim, porque eu queria conhecer pessoas e falar que eu tinha um salão. E isso virou um negócio. Mas você tá com o salão hoje ainda? Hoje o salão está com a Natália, eu faço a divulgação o salão dele. Ainda... né? Tá. Ele tá no Facebook, tem... Instagram também, Salão Mamãe que Disse. O que é mudo, Tá. né?
E aí, fiquei ali frente ao salão e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a divulgar várias empresas aqui do ABC, quando tudo era mato. Ainda era... Eu fui muito julgada. Jurássico. Período Jurássico. Quando eu comecei a cobrar para fazer divulgação pela internet, eu fui muito julgada, muito atacada. As pessoas falavam que absurdo, para ficar postando no Facebook ela quer cobrar, mas não sabia que tinha uma estratégia por trás disso tudo. Não Eles é? nunca sabem, né? O pessoal, a gente tem uma agência de comunicação, a Pimenta News Press. E às vezes as pessoas acham que um simples post vai fazer a diferença. Não, não faz. Você tem toda uma cadeia produtiva atrás, né? Você que é do marketing, você sabe. Para movimentar isso, porque só postar, todo mundo está fazendo. Exato. Agora, as agências, ou quem tem um conhecimento um pouco mais avançado, né? Elas entram com outras situações, meio que aglutinando para não ficar disperso. Senão, eu digo para os meus clientes assim, Cláudia, se você fizer um cartão de visita e for num evento e der um cartão de visita para a pessoa, morre ali. Aquele cartão ou ele vai para o lixo, né? Ou quando o cara pegar lá, depois que terminar a feira, que ele tá com aquele monte de sacola, ele pega, eu nem lembro. Larga no porta-malas do carro. O que ele precisa fazer? Criar uma estratégia. Exatamente. De conversar com a pessoa, de mostrar o potencial da empresa dele. E aí cria-se, né, esse sistema que o Google chama de tráfego orgânico. Entender a dor do cliente e chegar lá com a resposta. Exatamente. Ela, o que né? você fazia quando você começou foi justamente isso. Analisando o cliente, a necessidade que ele tinha e o público. E a internet era algo que, se há alguns anos não era acreditada, hoje, quem é que está fora dela está... Exatamente. Sujeito à extinção. Não tem como. Pior que os dinossauros, né? Porque os dinossauros ainda a gente encontrou os ossos dele. Agora, sim, não encontra mais nada, nem vestígios. E assim, obviamente que outras mídias também ficaram bravas comigo, porque eu terminei pegando muitas fatias ali de divulgação, né? Sim. E passei a fazer todas as divulgações das outras empresas, entre elas, todos no ramo do meu público-alvo. Quem era meu público? As mães, né? O materno-infantil. Então, eu fazia divulgações de casas de festa, escolas. E foi aí que eu fui convidada para receber a Xuxa, quando inauguraram a Casa X Santo André. E aí, uma das sócias falou, em vez de você ficar vendendo festa para os outros, divulgando o buffet, vamos ter um buffet. Né? E aí, a gente investiu no nosso primeiro buffet. E também, graças à internet, à rede social, a gente comprou o buffet com uma média mensal de uma venda de 5, 6 festas por mês. Em um mês, a gente vendia 30 festas por mês. E esse buffet, você está com ele ainda hoje ou você já vendeu também? Então, não, os buffets estamos. Fala o endereço. O nome, qual que é? Um é o Alegro Bambini, na Estrada das Lágrimas 485, aqui em São Caetano do Sul. Todo tipo de festa? Mais infantil, mas pode fazer adulto. Tem muitas de 40 anos lá, tem bodas, a gente já fez tudo. E o outro? O outro é o Vila Safari, na Avenida Dom Pedro II, 2283, no Campestre, em Santo André. Legal. Agora, me diz uma coisa. Toda essa experiência que você adquiriu acabou levando você de malicuia para o ambiente digital ou não? Ainda faltou ou você ainda está em construção da sua persona? Sempre. A gente sempre está, porque tudo muda toda hora. Então, eu estou sempre estudando, sempre me inteirando. E, às vezes, é engraçado, né? Porque a gente passa muito tempo na internet, mas o meu tempo na internet não é ocioso vendo outras coisas. É captando o que mudou. Qual é o gancho que a pessoa está usando agora? Qual é o tipo de vídeo que estão fazendo? Lembra que teve uma época que a gente pegava o microfone e ia saindo andando e falando perto da câmera? Outras épocas vão os vídeos narrados de forma rápida. Outras são os vídeos mais falados, pausados, ou só com música. Então, a gente tem que ir acompanhando a conversa do momento. E está cada vez ficando mais rápido, mais dinâmico. Antigamente, a gente podia, às vezes, construir vídeos maiores, mesmo no YouTube. Hoje, as pessoas têm muito menos paciência. Eu estou conquistando agora um público mais jovem através do TikTok e eu percebo isso. Um minuto e meio é muito. Você está em todas as redes sociais hoje? Quais que você está? TikTok, Instagram, YouTube e Facebook.
Todo o endereço, seu nome. Todos Cláudia Aloia. Aloia. Todos. Tá. E como é que você concilia essa vida louca? Porque uma coisa que eu vi em comum com as duas influências que nós já recebemos é o tempo. Que é o mais caro de vocês, é o tempo. Para estar em 1000 lugares. mil lugares, fazendo 1000 coisas diferentes ao mesmo tempo. Como é que você administra? Mas antes de você responder essa pergunta, como é que você... em que momento você pensou assim, puxa vida, eu tenho lá os meus filhos, tenho os meus negócios, alguns você se desfez, outros você tem, mas essa chavinha que virou para você ir para o mundo digital, o que foi determinante? Porque hoje você vive exclusivamente do digital, não? Do digital e das empresas. Tá. Né? Mas o digital é o que te consome mais. É o que sustenta as empresas, inclusive. Então, assim... Porque mostra o seu rosto, as minhas empresas, a persona. O comercial das minhas empresas, ele é muito feito através da minha imagem. Né? Então, hoje em dia, a gente investe muito pouco em outras ferramentas de marketing. Não está certo. Estejam em todas. Estejam em jornais, revistas, tráfego pago. Eu costumo falar isso para os meus clientes, porque às vezes eles querem... eu quero só campanha lá no Google. Eu quero só... Gente, é uma profissional falando aqui, ó. Estejam em todas. Exato, porque elas se completam, elas convergem, elas falam entre si. Exato, mas o público que não é atingido no Facebook é no Instagram. E são públicos diferentes. Não é no Instagram, é num panfleto. Não é num panfleto, é no jornal. Não é no jornal, é na revista, no rádio, na TV e por aí vai. Exatamente, não existe mídia aleatória. Todas se completam, né? E aí atualmente, agora a gente começa a fazer um pouco de tráfego pago e tudo, mas antes era tudo muito através da minha imagem. Então, qual que é a minha principal função dentro das minhas empresas? A minha imagem. Eu tenho que ter um bom comercial para eu poder vender. Porque a minha conversa é direta com as mães, que é com quem consome o meu produto. Sim. Então, a minha conversa com elas é diária. E eu quero sempre ouvir, sempre escutar, saber o que mudou, saber o que prefere. Eu sempre adapto todas as promoções de acordo com o que chega até mim através delas. E também para todos os outros meus clientes que terminam partilhando do mesmo público-alvo. Geralmente, as empresas que me contratam são empresas que estão interessadas nas mães. E as mães... na verdade, a gente manda, né? A mulherada é quem dá a cartada final. O homem pode até gostar de um carro X, mas a mulher fala, não, esse não cabe todas as crianças e a cadeirinha que eu quero comprar. Eu sei muito bem o que é isso. Você sabe, não é? Sei. Então, quem define a compra é a mulher. Então, assim, é bom para mim que eu consigo ter uma gama enorme aí de clientes para trabalhar, né? E é verdade isso. O fator decisivo de compra hoje é da mulher. E nos meios sociais, nas redes sociais que você tem, a maioria dos seus seguidores é mulher? A maioria, 80%. Mamães? A maioria. E elas veem você, assim, exemplos, uma postura, olha, poxa, eu posso fazer igual ela. E é tão engraçado, porque... como elas acompanham pequenos recortes do meu dia, parece que eu dou conta de tudo. Que, nossa, meu Deus, ela está em todos os lugares ao mesmo... Parece que eu tenho um clone, né? Até tô, porque eu sou muito prática. Eu não sou aquela pessoa que penso muito para fazer. Eu vou lá, faço, tá bom, tchau. Às vezes eu nem tô maquiada, tô descabelada, mas eu fui lá, fiz... E eu acho que é melhor feito do que perfeito, com responsabilidade, claro, não de qualquer jeito. Mas tem que fazer. Tem que tirar da frente. Então, elas têm muito... Você sabe que isso aí é um rios também que tem circulado muito com a frase... primeiro você começa, depois você melhora. Exato, faz. É mais ou menos assim. Sabe? E aí elas têm aquela impressão de que eu dou conta de tudo. E eu termino... Eu não sei se eu termino inspirando ou frustrando, porque não é verdade. Ninguém dá conta de tudo. Não. E você não dá, eu não dou também. Então, e eu falo muito isso para elas. Gente, eu não dou conta, que vocês veem pequenos recortes aqui. Mas, às vezes, eu dei conta do trabalho das crianças, o marido está jogado. Ou eu dei conta do marido e do trabalho, a criança foi dormir ali com o pé sujo. Né? Não dá. É humanamente impossível. E tá tudo bem. Um dia de cada vez, a gente vai equilibrando um prato por dia. Não dá para fazer a mesma coisa todos os dias. Não. Né? A gente tem que, às vezes, priorizar algo. Exato. E deixar outra coisa para fazer num segundo momento. Nós temos uma agenda bem lotada também de eventos, de trabalhos para clientes. E às vezes a gente vai, né, aqui, ali. Agora, uma outra pergunta: como é que você concilia essa vida profissional com a vida pessoal? Porque o marido até entende.
Né? Ele é o que menos entende. Né? Vez ou outra ele entende. Mas eu acho que quem entende menos são os filhos. E você tem 3. 3, em idades diferentes. Qual a idade deles? Tem uma de 13 anos, um de 9 anos e uma de 1. 1 ano? É. Tá, e aí como que é esse relacionamento mãe, Cláudia, com eles? Então, Atrapalha um pouco essa sua vida agitada? olha, eu tenho sentido da minha mais velha, às vezes, algumas reclamações, assim, poxa, queria você agora só para mim, nesse tipo de coisa. Mas, quando eu decidi empreender e ter essa vida que eu tenho, foi justamente para poder estar com eles. Então, eu me desdobro muito porque eu faço questão. Eu poderia contratar uma van escolar para levar e buscar na escola, mas eu faço questão de eu fazer isso. Né? Meu marido ajuda, ele leva a mais velha de manhã, mas aí, no meio, eu busco a mais velha, levo o do meio e levo a bebê. E ele busca, porque eu quero estar presente. Então, eu acho que eles não sentem muito isso, até porque eu posso levá-los na maioria dos eventos, quando eles querem. A bebê ainda demanda menos, ela entende menos. Sim. Mas eu me faço muito presente com eles, assim. Eu acho que... Eu acho não. Na maioria dos dias, se eu precisar abrir mão de qualquer coisa, eu abro mão do trabalho, mas não do tempo com eles. Isso eu já tenho muito claro para mim, assim. As 2 influências que vieram aqui, elas falaram que os parentes mais próximos, às vezes, até entendem, mas os distantes, os parentes, aqueles laterais, né? Não. E aí criticam, né? Ou pelo menos criticavam a ausência dela nas festas de família. Ah, eu tô em E toda. por aí- Gente, eu dou jeito de ir, eu vou. Você consegue lidar com isso numa boa? Consigo, porque dificilmente eu falto numa festa de família. Eu vou. E aí, Mas às isso é vezes... mais para eles não falarem mal Não, ou é porque você... eu gosto de estar. Por exemplo, minha mãe já tem 81 anos, né? Eu faço questão de, na maioria dos domingos, estar com a minha mãe, almoçar com ela. Então, aí, se eu tenho algum evento, ou eu vou um pouquinho antes, ou eu vou um pouquinho depois. Mas dá um jeito de passar lá. Nem que seja 1h30, eu passo lá. Porque minha mãe já tem 81 anos, mora sozinha. E eu gosto de ver as minhas irmãs, de estar com as minhas irmãs, com as minhas sobrinhas. Então... Elas são influências também, não? Não, ninguém. Só você. Só eu que sou louca. Não, louca duplamente, né? Que jornalista e ainda influencer. Exato. Porque E ainda decidiu empreender no Brasil, que louca, né? Mas louca ainda. além da empresa que você falou do buffet e do salão de beleza. Depois eu tive uma escola. E aí a escola... Não tem mais. A escola, eu saí da escola Vendeu também. agora no final do ano. Por quê? Eu vou abrir um negócio com você, porque dá dinheiro, o negócio cresce, depois você vende. O que Qual que é o seu aconteceu? próximo negócio? A gente já vai procurar uns... Eu quero um buffet de 15 anos. Mas o que aconteceu? A escola a gente comprou na pandemia com 12 alunos. Do que a escola? Infantil, de educação infantil. E aí, em um ano, nós já estávamos com mais de 157 alunos. E criança, para mim, é algo muito sério, né? Eu sou muito ligada nisso, eles são a minha prioridade. E depois que eu tive a Serena, eu não conseguia estar todos os dias na escola, isso me fazia muito mal. Porque eu sou Caxias, eu não estou falando que eu vou em todos os eventos, eu gosto de aparecer na empresa. No buffet... Tinha um comercial antigo que era do um banco, acho que era Unibanco. Era 24 horas na agência e 6 no telefone. Falava que era Unibanco 30 horas. Você lembra disso? Eu lembro. Você tá mais ou menos por aí. Sou eu, 30 horas. E aí me fazia muito mal não estar na escola. E é uma responsabilidade tremenda, né? A gente cuida do amor da vida de uma pessoa e eu não achei justo. É uma responsabilidade, né? Exato. E aí eu falei, falei para minha sócia, falei, fica você, eu continuo na divulgação, inclusive a minha bebê estuda lá, e eu vou te ajudar no que tenho de melhor, que é o comercial. E aí nós resolvemos assim, mas ela é a mesma, sempre as mesmas pessoas em todas as empresas. Como é que chama a escola? É a Tindolelê, na Rua São Paulo, 1071. É tudo aqui em São Caetano. Sua vida é em São Caetano. E você não é nem da cidade. Não nasci aqui. Que ano que você veio? Eu vim mudar para cá em 2008. Então você está aqui um pouquinho mais de 10 anos. Não, um pouquinho mais de 10 anos. 15, 16 anos. Porque eu vim no começo de 2009, na verdade, porque meu apartamento não tinha ficado pronto ainda. E aqui foi onde você criou as raízes. Você é de que lugar de São Paulo? Eu sou do Ipiranga, pertinho. Tá aqui do Mas, lado. e é muito engraçado. Ali pela rodoviária, não é que você sai... Não é? São Caetano faz divisa com... Com Ipiranga, sim. Não é? Ali depois da Delamare, logo ali.
E aí, meu marido era São Caetanense, então ele conhecia tudo e todos. Mas é bem legal agora, porque antes eu não conhecia ninguém na cidade, eu não tinha amigos aqui. Sim. E agora, quando a gente vai, sei lá, no Vivano, todo mundo me conhece, Ô, ninguém conhece ele. eu quero dar um autógrafo, tal. Aí eu falo, tá vendo? Já recebi medalhas de honra aqui da cidade, essas coisas. Aí ele fala, poxa, eu nasci aqui. Eu falei, pois é, Não mas tenho você nada não fez disso. nada aqui. Por que você não se torna influenciador? Você pode dar umas aulas pra ele, Vou né? falar, Papai ele, influenciador. não, ele é low profile total, não gosta de... Ele não aparece nem nos meus stories. O pessoal fala, cadê seu marido? Por que ele não aparece? Dá a impressão que ele é um chatão, né? Mas não é, ele é tímido. É, cada um segue a sua vertente. Ele Exato. trabalha em que área? TI. Então... Eu fui professor da Anhanguera há 10 anos, em Santo André. E eu dei aula pro pessoal de TI. O pessoal de TI é muito introspectivo. Exato, ele fica todo vermelho, seu... Sabe? Eu entrava na classe, eu falava bom dia, era um ou outro, boa tarde, boa noite. Não é que eles não cumprimentavam, mas é um pessoal cumprimenta muito... pra dentro, né? É um pessoal muito quieto, introspectivo, sabe? Não fala muito. Tanto que era uma das salas de aula que a gente mais gostava. Os professores brigavam para dar aula, né? lá. Porque eles prestavam atenção do começo até o fim. Não que as outras turmas não prestassem. Mas tem uma diferença, sabe? Não, e é engraçado, O porque... pessoal de TI é mais quietão. Pessoalmente, ele é até descolado, engraçado. Agora, liga uma câmera, nossa, ele sai correndo. Ah, mas você sabe que tem amigos nossos, colegas de profissão, que mandam bem pra caramba no texto impresso, né? No telefone. Não, no telefone câmera, não. No rádio. Mas liga uma câmera na frente do cara. E você sabe que eu sou o contrário? Você Às chegou a vezes, trabalhar em em algum meio de eventos... comunicação? Olha, Jornal, revista, assim? não, mas eu, uma época... Sua vida no jornalismo foi curta, breve. Foi, mas teve uma época que eu participei de um concurso da Rádio Metropolitana para ser apresentadora daquele programa Chupim, que é um programa de comédia, de piada. Ele já tem mais de... Acho que tem uns 30 anos esse programa na rádio. E eu fiquei em segundo lugar. Acredita? Perdi para um menino. Mas tudo bem, não era para ser, né? Não, então eu não fiquei era. esse tempo aí nessa rádio só. E depois, no jornalismo, eu só trabalhava mesmo como redatora de agência, de campanha publicitária. Sim. Não no jornalismo. A experiência que eu tenho com jornalismo foi mais impresso. Tá. Mas eu trabalhei em algumas agências e trabalhei com jornalistas que eram especializados em redação publicitária. Ai, legal. Né? É uma delícia. Porque o redator publicitário ele tem uma pegada diferente do Exato. jornalista raiz. É. Não que o publicitário não seja raiz, mas o publicitário são textos mais curtos, frases de impacto. Eu aprendi muito. Hoje, É quase só um lead, né? exatamente. Hoje na minha agência eu uso esse aprendizado para às vezes criar uma frase de efeito para um dos clientes que a gente tem. Né? Exato. Não é muito a minha praia. Eu gosto mais de coisa longa, né? De textos longos, de corpo, escrever né? mais, coisa mais encorpada. Mas às vezes me dá uns insights assim, sabe? É gostoso passear, né? Na publicidade. Mas a eu minha gosto. praia é mais mesmo o impresso. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Quando eu olhei o seu Instagram, eu vi que você tem uma vida bem agitada, como você mesma já falou. E aí você me diz que dá conta de tudo. Ok. Mas qual é o preço que você paga para dar conta de tudo isso? Porque, vamos lá, tem uma coisa que é o pessoal e tem uma coisa que é o profissional. E quem vive da imagem... Quantos reels que você fez hoje? Quantos stories? Vários já. Então, aí eu fiz essa pergunta para elas, né? Qual o preço que você paga para estar assim constantemente aparecendo? Sabe o que eu sinto mais? Você acha que paga algum preço para isso? Ou não? É o meu trabalho, Pedro. Não tem nada a ver. Eu, às vezes, não vejo detalhes da vida passarem. Tipo? Né? Aquele momento que eu tô... vou colocar as crianças. No detalhe, eu tô sempre fazendo alguma coisa junto. Ou se eu tô com eles, é bem assim. Eu divido ali o tempo, 1 horinha. Eu fiquei 5, 10 minutos entregue só ali, sem celular do lado. Mas no outro, eu tô aqui com eles ajudando na lição de casa, mas eu tô aqui respondendo. Então, eu tô e não tô. Eu sinto um pouco de falta disso. Aí, eu tento me policiar separando momentos individuais com cada um. Então, com o Gabriel, vou no jogo do Corinthians.
com a Maitê, ela adora ir para cafeteria gastar, sabe? Essas cafeterias superfaturadas. Ela ama. O dinheiro que você ganha, Fica na cafeteria. se estiver empatando, tá bom. E com a neném, aquele cheirinho, olho Ela no é olho. Ou agora eu tô levando ela em peça de teatro. Então, que ela tem gostado bastante também. E são aqueles momentos, mas o que eu percebo é que eu tô sempre correndo. Eu nunca tô 100% entregue muito tempo. Ou eu não tenho férias. Quando eu tô de férias, eu tô gerando conteúdo. Então, você acha que isso cria uma... foi uma outra pergunta que eu fiz para elas, né? Esse corre cria, assim, uma superficialidade que você não consegue se aprofundar em relacionamentos, em conhecimentos. Sabe o que é horrível? A gente conhece muitas pessoas nesse caminho. E às vezes não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Ou são tantas pessoas que passam e às vezes a pessoa gosta de você, fala de você, conhece você, porque você está lá exposta todos os dias, só que você não pode dar um retorno à altura, porque você, às vezes, não lembra nem o nome, porque é muita gente. E eu tento conversar com todo mundo. Eu vou entender se eu vou passar em algum lugar com você, se eu não lembrar meu nome, eu entendo. Eu sofro disso, sabia? E aí, às vezes, a pessoa fala, você não tá lembrando, né? Ou, eu tinha um programa na TV+, né? Então, eu acho que eu entrevistei... Do Carlos Carreira. Isso. Devo ter entrevistado, sei lá, umas 500 pessoas. E aí, outro dia, eu fui numa médica, eu falei, nossa, eu adorei você, que bom que eu te encontrei. Ela falou, Cláudia, você já me entrevistou. Eu falei, é mesmo? Isso acontece comigo. O neuro do meu filho. Acontece comigo. Eu já fiz algumas entrevistas, ainda mais como professor. Imagina você, então. Às vezes foram 10 anos. Quantas turmas? Às vezes, ô professor, beleza. É normal, né? Eu não tô com falha de memória, não. Não, nesse caso é normal. Ainda é normal. E eu me sinto muito mal. O problema é quando você começar a esquecer nome de familiar. Aí é melhor já procurar ajuda. Né? Olha, parece que a gente tá conversando há 3 horas, né? Tá passando rápido, mas já deu nosso tempo. Meu Deus, passa rápido demais. Tá chegando a hora do programa Vai ter que ter parte 2. Olha, essa eu tirei do fundo do baú. Acho que não é da sua idade. O programa Qual que era esse programa? Da Disney. Tá chegando a hora do programa terminar. Mickey Mouse vai partir. Passava no SBT. Clube da Disney. Alguma coisa assim. Olha, tem 30, 40 anos. Eu lembro até do Bozo. Era dessa época? Antes disso ainda. Ah, então não lembro. Bom, eu lembro do 5,60. Ainda. Olha só. Cara, você vai ter que voltar outra vez aqui, que a gente nem começou. 2 jornalistas. Tem muita coisa para falar, né? E ainda tem o grupo de mulheres que eu decidi agora ajudar. Então, eu tenho um grupo que se chama Divas em Ação, que a gente une aí as empresárias de todo o ABC paulista. E eu estou com um projeto de trazer palestras para elas e mentoria de como elas se tornarem influenciadoras do seu próprio negócio. Porque eu acho que é uma vertente que está batendo forte agora de quem está por trás das marcas. A gente vê a Van, a própria Boca Rosa, deles mesmos serem influenciadores. E se eu puder ajudá-las, né, a mulherada que está aí empreendendo. Você já tem algo, tipo um site, uma apresentação, algo que você possa falar para as pessoas? Olha, procura lá. Ainda não, mas pode me chamar no Instagram, que eu direciono ela para os grupos. Nós já temos as divas que a gente já se encontra, já se conhece, já rola um networking qualificado, assim, muito bacana, e rola de verdade mesmo. E temos para as iniciantes que a gente começa a introduzir esses encontros e toda essa narrativa para que haja mesmo, porque às vezes tem muitos grupos e pouco networking de verdade, de conexão, de troca entre elas. E a gente está conseguindo trazer isso de verdade, mais tete a tete, mais próximo, assim. Entendi. E está sendo bem legal, tá? É um projeto que eu quero levar adiante. Que bom. Quais são as redes sociais que as pessoas te encontram? Tudo @Cláudia Aloia, tudo junto. Em todas. TikTok, Instagram. E o YouTube está como ABC das Mães ainda. Mas se digitar Cláudia Aloia, vai direcionar também para o YouTube, que a gente já fez o Colocou caminho. lá no Google, aparece a sua cara, aparece o endereço, tudo. Nossa, aparece cabelo já curto, tá famosinha, comprido. igual os caras falam, né? Morena já tá famosinha. Já tá famosinha, famosinho. E eu mudo tanto, vocês vão falar, será que é ela mesmo? Se você vê de cabelo preto, sou eu, de cabelo vermelho, sou eu, de cabelo loiro, sou eu. Cláudia, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Eu que agradeço. Vamos marcar uma próxima data para você estar aqui com a gente, né? Venho com Esse prazer. projeto aí, quando ele estiver mais engatilhado, quando ele já estiver funcionando, me chama.
para Vou nós trazer podermos... a Alessandra Tesa aqui, ela que está junto comigo nesse Então, projeto. É bem vamos legal. a gente falar dele, que a gente gosta de contar histórias aqui, igual nós contamos a sua história, a gente traz pessoas aqui que possam inspirar, motivar, entendeu? A gente segue um caminho diferente dos outros podcasts que tem, não que nós sejamos melhor, mas é uma visão editorial diferente. Legal. A gente quer contribuir para o crescimento das pessoas, por isso que a gente escolhe quem vem para cá. Entendeu? Peraí, obrigada por terem me escolhido, você então. foi uma grata surpresa até ter atendido o nosso... Respondi rápido, não respondi? Nossa, gente. Viu? Eu achei que ela ia responder daqui uns 50 anos. Respondeu rápido. Realmente, ela fala e faz. Tá vendo? Tá Vou bom? rapidinho. Se eu não respondi alguém, gente, manda de novo, porque aí passou, vai pro esquecimento, volta, sobe a mensagem lá, manda interrogação. Você, meu amigo, que tem outros podcasts, pode convidá-la que ela vai, viu? Eu vou. Adoro conversar. Olha, muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu. Deus abençoe os seus projetos, que Amém. possam, Obrigada. né, ser bons para você e para as pessoas que te acompanham. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o convite e espero voltar mais vezes. Volto. Legal, volta sim. Um prazer. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes você olhar aqui para o meu livro, 1 de 4 que eu já lancei. Você vai ganhar um. É só me seguir lá no Pedro Pimenta 1967, 1967, ok? E seguir a gente também aqui no canal, tá aparecendo aqui embaixo como é que fala, gente? O caracteres. O arroba ali. O arroba. A O legenda. endereço, né? E é óbvio que você tem que dar lá o joinha, ativar o sininho, tá bom? E compartilhar os nossos vídeos. Então, a gente vai sortear e você vai receber aí na sua casa, tá bom? E fiquem em paz. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.